Fala galerinha que acompanha o canal Hora do Jogo, chegando para mais uma edição do Hora do Grêmio e para mais uma edição com vitória do Tricolor. O Grêmio derrotou o Monson pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, por 3-0. Chegou aos 7 pontos na competição, 2 vitórias, um empate, nenhuma derrota até aqui. Mas antes de falar desse jogo, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente. Bom, galera, falando um pouquinho sobre a partida desta noite contra o Monson, foi uma partida razoável do Grêmio. Foi uma partida, assim, se a gente for colocar em perspectiva a atuação contra o Caxias, foi bem inferior. Mas ainda assim, um jogo legal, um jogo interessante do Grêmio, principalmente porque o técnico argentino barra boliviano Gustavo Quinteiros rodou bastante o elenco, rodou bastante o time. Poupou o João Pedro na lateral direita, dando uma oportunidade pro João Lucas, mais uma vez fez um jogo ali seguro, não atrapalhou, não comprometeu, mas também não teve nenhum grande brilho. Na zaga seguiu o Gustavo Martins e o Gemerson foi poupado. O garoto Natan jogou ao lado do Gustavo Martins. Depois de muito tempo, os dois, quando jogaram juntos ou em alguns momentos atuando como dupla de outros zagueiros mais experientes, hoje os dois foram bastante seguros, fizeram uma partida muito boa. Óbvio que o adversário não exigia tanto, mas fizeram uma partida bem interessante. O Mike, lesionado, deve ficar aí pelo menos uns 15, 20 dias fora. Por isso, o garoto Vieira, zagueiro, foi improvisado na lateral esquerda mais uma vez, principalmente para liberar o corredor direito ali para o João Lucas avançar um pouco mais. Ele segurava em vários momentos como um terceiro zagueiro, também avançou em outros momentos como um lateral esquerdo mais efetivo, mas era algo mais tímido. E depois entrou o Pedrinho no lugar dele, o Pedro Gabriel, até teve uma crítica do seu empresário após o jogo do fim de semana, onde ele não entrou. Dessa vez ele entrou. Achei interessante que ele pareceu e demonstrou muita vontade, muita garra, ainda errando bastante, ainda muito afobado em vários lances, mas participou bem, muito chamativo ali, com muita vontade, chamando a bola a todo tempo. Acho que é um garoto que merece mais minutos e que aos poucos pode ir se soltando e pode ser uma opção interessante também para a lateral esquerda do Grêmio ao longo da temporada, que é longa, que tem vários jogos e que tem várias competições. No meio de campo, Gustavo Coediar estreando, jogou ali cerca de 60, 65 minutos, era o programado para a partida de hoje. Jogou bem ainda, claramente num ritmo e num nível físico abaixo dos demais jogadores do Grêmio, mas mesmo assim jogou bem, completou os passes, ainda que passes ali mais para o lado, mais de início de jogada, jogando um pouco mais atrás do PP e do Monsalve, mas fez uma partida muito interessante, errou apenas 2 passes de 61 que ele tentou ao longo da partida, também na marcação bem na maior parte dos lances, ainda em um outro lance faltou um pouco de velocidade, ali um pouco mais de preparo físico, mas isso ele vai ganhando com o tempo, pelo que o jogo apresentou de dificuldade pela parte física dele no momento. Acho que foi uma partida e uma estreia bem interessante do Cuéllar. Em seguida, no lugar dele entrou o Dodi, que manteve a mesma função ali de primeiro volante, lógico, com menos qualidade para a construção das jogadas e para uma chegada mais à frente, mas o Dodi entrou com um pouco mais de força, um pouco mais de intensidade física, ali em alguns momentos conseguiu ajudar ali parando alguns contra-ataques, tomou um cartão amarelo, mas num erro do Gabriel Mack, que eu vou falar daqui a pouco, mas também entrou ali bem na partida. PP também, muito do estilo dele de jogo, carimbando bola, sendo ali um motorzinho, ajudando também na marcação e controlando o jogo no meio de campo. Deu lugar para o Natan Pescador, que mais uma vez entrou muito mal, mais uma vez pouco produziu, errando passes, um pouco nervoso, então o Natan Pescador não aproveitou a oportunidade quando entrou no lugar do PP. Monsalve, o meia do Grêmio, na partida de hoje. Vale ressaltar que o Grêmio poupou o Vila Sante, não saiu do banco, assim como o João Pedro Gemerson, que eu citei anteriormente, e o Cristaldo também não saiu do banco. Então,
esses jogadores, talvez a espinha dorsal da equipe do Grêmio, foram poupados. Isso é importante quando a gente fala da parte física. Ainda a equipe não está esgarçada fisicamente, longe disso. Mas a primeira fase do Gauchão são 4 semanas com jogos domingo e quarta, domingo e quarta. E na próxima semana o Grêmio terá Juventude fora de casa e o Clássico Grenal contra o Inter no Beira-Rio. Então tem essa questão. Depois a gente tem 4 meios de semana ali também com jogos, podendo avançar para uma semifinal de Gauchão com jogos no final de semana e final também. E apenas um meio de semana poderá estar livre, porque o Grêmio terá a Copa do Brasil em um deles, avançando terá outro meio de semana com Copa do Brasil e provavelmente a Federação Gaúcha deve marcar para um desses dois meios de semana restantes a Recopa Gaúcha contra o São José de Porto Alegre e Zequinha. Então teria apenas um meio de semana ali livre até a reta final do Gauchão, talvez um descanso ali na data FIFA e já inicia com Brasileirão e Sul-Americana e depois passando, evidentemente, das duas primeiras fases da Copa do Brasil, com as fases mais agudas da Copa do Brasil. Então, quando também terão muitos jogos ali quarta e domingo, e jogos que vão exigir muito mais fisicamente também da parte técnica e tática da equipe. Então, a equipe chegar ainda inteira fisicamente para esse que é o momento mais importante, mais crucial da temporada, que são as grandes competições, é muito importante. A gente já viu outros casos do São Paulo em 2020 que deu a vida para ganhar o Paulistão e depois no restante da temporada não aguentou a parte física. A gente viu na temporada passada o Flamengo também deu a vida para ganhar o Carioca e utilizou muito da parte física, iniciou Brasileirão e Libertadores mal, porque fisicamente ele estava precisando ter uma rodagem de elenco, coisa que não fez no Campeonato Estadual. Então Gustavo Quinteiros acerta de ter rodado a equipe, de ter dado um descanso a essa cúpula e essa espinha dorsal do elenco na partida de hoje. Falando sobre o Monsalve especificamente, um grande jogo do colombiano, participou de todos os gols, ele dá pré-assistência nos dois primeiros gols, dois lances importantes, primeiro pro Aravena, que dá o passe pro Arezzo sem goleiro fazer 1-0, depois no segundo gol ele dá o passe para Denilson, que cruza rasteiro na entrada da área para novamente o Arezzo fazer o gol, dessa vez de letra, e o último gol, o passe é realmente assistência, que ele dá uma belíssima assistência para o André Henrique completar o placar em 3-0. O Monsalve ele arrisca muitos passes, arrisca dribles, ele errou bastante ao longo do jogo, ele acertou esses 3 lances, obviamente, mas ele errou mais do que acertou. No entanto, ele é esse jogador realmente, um jogador que arrisca dribles, que arrisca passes em profundidade, passes mais arriscados. É esse jogador, tecnicamente, que vai ser um diferencial para a equipe do Grêmio ao longo da temporada. Eu acho que, taticamente, o Cristaldo até entrega mais, mas, tecnicamente, para mim, o Monsalvo já mostra uma superioridade até grande em relação ao Cristaldo, mas o Cristaldo, a não ser que saia para o exterior, já teve propostas do México e demonstrou um interesse que poderia aceitar alguma das propostas. Acho que também é um jogador que vai ser muito útil ao longo da temporada, dá para testar os dois juntos, dá para mesclar os dois, como eu falei, vão ter vários jogos, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. Vai ser importante essa rodagem, tanto dentro das partidas, quanto um jogar um jogo, outro jogar o outro. Então, acho que é importante ter esses dois jogadores para uma função ali primordial no meio de campo. Falando do ataque, o Edenilson começou como um ponta, não atuou tão bem mais pelo lado do campo. Quando voltou para uma função mais centralizada no segundo tempo, conseguiu jogar um pouco melhor, conseguiu produzir mais, conseguiu aparecer um pouco mais para o jogo, tanto que é ele quem dá assistência para o segundo gol ali já no segundo tempo. O Aravena novamente muito errático. Participou muito do jogo, com muita vontade, com velocidade, tentando os dribles, tentando as jogadas. Acho que isso é importante, mas errando muito, errando sempre na finalização, errando no último passe. Um jogador que ainda não conseguiu fazer um grande jogo nessa temporada. Lógico, foram apenas 3 partidas até agora, a gente tem que ter calma
e acredito que seja um jogador que vai ser importante ao longo da temporada, principalmente no aspecto tático e também para a rodagem de elenco. Acho que ele precisa do primeiro gol, da primeira assistência aí na temporada também para ir adquirindo confiança e ir melhorando ao longo dos jogos. Grande notícia, uma das grandes notícias do jogo, grande atuação do Arezzo, para mim, ao lado do Monsalve, os melhores jogadores do Grêmio na partida, muito participativo, voluntarioso, brigando por cada jogada, marcando e ofensivamente muito bem, conseguiu finalmente fazer o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio, não só o primeiro, já marcou o segundo, um belo gol, um gol de letra. Acho que ter ganhado mais minutos na partida de hoje, principalmente ter marcado os seus primeiros gols com a camisa do Grêmio, vão dar uma moral muito grande para ele seguir crescendo ao longo da temporada e principalmente para ser importante para o Grêmio ao longo da temporada. Acredito que ele vai ser ali, se não um titular, porque a gente tem o Bright White muito bem, mas será um jogador muito importante para compor esse elenco ao longo da temporada, para jogar quando o Bright White não estiver bem ou não estiver disponível. Acho que será, sim, talvez o nosso 12º, 13º jogador ali ao longo da temporada, uma situação parecida ali entre Cristaldo e Monsalve. André Henrique entrou também, novamente entrou bem, não tão bem quanto contra o Caxias, também porque o Grêmio tinha um jogo mais fácil, tinha um jogo onde muitos titulares não estavam, menos entrosamento, menos qualidade, acabou não criando tanto, apesar do Monson ter tido um jogador expulso no final da primeira etapa, quando o jogo já estava 1-0, é verdade, mas que facilitou o jogo do Grêmio para a segunda etapa, que tornou o jogo do Grêmio no segundo tempo mais tranquilo. Então, o André Henrique não entrou tão bem quanto contra o Caxias, mas bastante participativo novamente ali na ponta esquerda, no lugar do Aravena, entrou bem, entrou acertando muitos lances e fazendo um gol ali depois de 10 meses sem jogar, muito importante para ele fazer um gol e voltar a ter essa confiança para também ser um jogador importante na rodagem desse elenco ao longo da temporada. E a grande notícia da noite, grande notícia dessa terceira rodada do Gauchão, pela primeira vez na carreira, o Gabriel Mack é joia de 16 anos do Grêmio, um jogador que se espera que seja uma estrela mundial. Pela primeira vez ele foi relacionado e pela primeira vez ele entrou no time profissional, tinha feito uma grande copinha, 4 gols, muitas participações, ele um bom futebol ao longo da copinha. E hoje ele entrou pela primeira vez no Gauchão, entrou logo aos 14 minutos, então jogou ali mais de 35 minutos. Foi importante para ele, foi bom para ele entrar, começar a se ambientar ali com a questão do estilo de jogo profissional, que é mais pegado, que é mais difícil, que é mais brigado, que é mais marcado. Acho que ele apresentou um certo nervosismo, sim. Errou bastante em alguns lances, em algumas tomadas de decisão. Como eu falei, teve um lance que ele acaba perdendo uma bola no meio de campo, que acaba gerando um contra-ataque. O Dodi tem que parar com falta, acaba tomando um cartão amarelo. Teve alguns lances ali que ele acabou passando errado ou errando alguns dribles, mas teve alguns lances também que ele acertou. Teve uma finalização interessante que ele consegue cortar 2 adversários, vai por meio da área, ali na entrada da área e finaliza no canto. O goleiro acaba pegando com certa tranquilidade, mas de todo modo foi uma jogada muito boa. Fez outras jogadas interessantes, participou bem, demonstrou a qualidade que tem, principalmente essa habilidade, essa facilidade pro drible. Errou bastante, como eu falei, na questão da tomada de decisão, mas só o jogo, só os minutos vão dar essa condição, essa experiência e vão fazer com que ele evolua e com que ele seja realmente o jogador que a gente tanto espera, e espero que ele receba mais minutagem, mais oportunidades ao longo desse gauchão. No geral, no apanhado da atuação do Grêmio, uma atuação boa, uma atuação consistente, sofreu pouco defensivamente, criou bastante ofensivamente, 3 gols, algumas oportunidades perdidas, um jogo muito controlado, um jogo tranquilo, uma boa vitória com uma boa rodagem do elenco do Grêmio. Lembrando que o Grêmio volta a campo agora no próximo sábado na Arena do Grêmio
encarar o São Luís de Juí pela quarta rodada do Gauchão. É isso aí, galera. Diz aí nos comentários se você gostou do jogo, se você gostou da atuação do Grêmio, se você gostou da estreia do Gabriel Mack, se você acha que ele merece ter mais oportunidades aí na equipe do Grêmio. E já lembra de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações porque ajuda demais a gente. É isso aí, valeu!